Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Má. Título da semana 3, A Igreja, o grande mistério da piedade. Segunda-feira, ler com oração Colossenses capítulo 3, versículo 16, parte A. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Fé objetiva, verdade e sãos ensinamentos. O título da mensagem desta semana é A Igreja, o grande mistério da piedade. Falaremos sobre a vida eterna, a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Veremos também o que é o grande mistério da piedade e qual é nosso papel em tudo isso. Com a proximidade do final dos tempos, a mentira e o engano se multiplicarão. Nossa luta hoje é pela verdade. Não só a verdade bíblica, a verdade doutrinária, mas a verdade em seu sentido espiritual, ou seja, a realidade. A verdade é real, não é falsa, nem está relacionada simplesmente com a aparência. A verdade aqui é a realidade. A verdade é o que leva os irmãos a buscar a realidade de uma vida de justiça, de uma vida correta diante de Deus e de uma vida que cumpra sua vontade. Diante desses fatos, o objetivo desta série de mensagens é levar você a ter uma vida de mártir, uma vida de libação, uma vida que se derrama pela igreja, pela vontade de Deus e por seu propósito, uma vida que se sacrifica em prol do crescimento e maturidade daqueles que estão sob sua responsabilidade. Nós que hoje ministramos a palavra sentimos um peso muito grande sobre os nossos ombros. Quando o irmão Dong estava conosco, era como se estivéssemos protegidos sob seu guarda-chuva. Seu encargo vinha diretamente de Deus e nós apenas traduzíamos suas palavras. Mas depois que ele dormiu no Senhor, o peso e a responsabilidade vieram para nós. Oramos para que o Senhor cumpra sua vontade e seu propósito por meio desta série de mensagens, a fim de suprir os que estão sob nossa responsabilidade. Na mensagem intitulada A Igreja, Coluna e Base da Verdade, apresentamos 7 pontos: a fé objetiva, a verdade, os sãos ensinamentos, a vida eterna, a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Conseguimos abordar 3 pontos: a fé, a verdade e os sãos ensinamentos. A fé objetiva é o conteúdo do Evangelho completo, o plano macro de Deus, a economia de Deus. No grego, essa palavra economia significa administração do lar, administração familiar de Deus. Deus tem uma família, uma casa, e nessa casa existe uma administração. Fomos encarregados de administrar, de cuidar da casa de Deus. A fé é o conteúdo desse evangelho completo, o conteúdo da economia de Deus. É algo objetivo, fora de nós. No diagrama no fim da página, temos do lado esquerdo um círculo grande que representa tudo o que Deus é, tudo o que Deus planejou, tudo o que Ele fez, a pessoa e a obra do Deus triuno, ou ainda, em outras palavras, representa Deus, Cristo, o Espírito, a vida, a Igreja, o Reino, a Nova Jerusalém. Todos esses itens são maravilhosos. Deus quer dispensar essa fé para dentro do ser humano regenerado, aquele que recebeu sua vida. No momento em que recebemos a vida de Deus, nossa fé subjetiva nasceu dentro de nós. Deus então quer colocar todos esses itens maravilhosos dentro de nossa fé. Ele faz isso por meio de sua palavra.
No diagrama fica claro. De um lado temos a fé, tudo o que Deus é. E do outro lado temos o ser humano com os 3 círculos concêntricos, que representam as 3 partes do homem: o corpo, a alma e o espírito. No círculo mais interior, no espírito, temos a fé, representando a fé que está dentro de nós, a fé subjetiva. O que Deus quer fazer é transportar a fé objetiva para dentro de nossa fé subjetiva. Isso é feito por intermédio de sua palavra, que no diagrama é representada por um caminhãozinho. Anos atrás havia na televisão uma campanha chamada Baú da Felicidade, que dava prêmios às pessoas. Hoje, para nós, a palavra de Deus é o verdadeiro caminhão da felicidade, pois é Deus transportando a fé objetiva para dentro de nossa fé subjetiva. Deus tem uma frota de caminhões que transporta para dentro de nós, caminhão após caminhão, tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Essa tem sido nossa experiência. Aleluia! E essa palavra, a verdade, é o segundo dos 7 itens que mencionamos acima. Falamos sobre a verdade não doutrinária. A doutrina só aumenta nosso conhecimento. Quem tem muita doutrina gosta de ficar discutindo e debatendo. No entanto, a verdade é a realidade do que Deus é. Louvado seja o Senhor. Jesus revelou em João 6,63: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não é doutrina. Precisamos conhecer as doutrinas no sentido objetivo da palavra. Mas o que Deus quer é que tenhamos a experiência subjetiva da palavra, a realidade que é a verdade. Os sãos ensinamentos são o terceiro item. Paulo usou muitos termos semelhantes: sãs palavras, sãos ensinamentos, linguagem sadia e também ser sadios na fé. Isso tudo diz respeito à nossa condição de vida, a nosso estado. Nosso estado hoje deve ser um estado sadio. Nesta semana, portanto, terminaremos os 4 itens que restam: a vida, a piedade, a fé subjetiva e a consciência. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje: qual é a diferença entre a fé objetiva e a fé subjetiva? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.